E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Vamos aqui refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos costumes. E trago para vocês um filósofo chamado Immanuel Kant. Nós já, antes de vocês entrarem em férias, nós já vimos trabalhando ele no campo da ciência, no âmbito da epistemologia, né? Na modernidade, houve essa dúvida sobre será aquilo que a gente conhece é realmente verdadeiro? Tínhamos os racionalistas dizendo que o que possibilita a verdade é a razão, outros empiristas vão dizer que o que possibilita a verdade é a sensibilidade, e o Kant ele vai discutir um pouco sobre essas questões, dizendo que a nossa própria sensibilidade, a nossa própria razão, ela está condicionada dentro de determinadas estruturas que, digamos assim, formatam a maneira como nós percebemos a realidade. Portanto, não tem como a gente falar do objeto em si, do real em si, mas somente da maneira como ele nos aparece, através de um fenômeno, né? Então, a possibilidade de fazer ciência é através dessas condições a priori. Já na ética, o Kant ele vai tentar discutir o que faz uma ação boa, o que faz a gente reconhecer uma virtude como boa. Aqui ele não está querendo discutir virtudes em específico, né? A bondade, a solidariedade, a coragem, ele não está querendo a franqueza, ele não está querendo discutir especificidades, dizer assim, ó, tem esse conjunto de virtudes que são boas, se você seguir você será um homem bom. Até porque dentro da modernidade vai se surgindo conhecimento de diversas outras particularidades da humanidade, né? Assim, outros povos, outras realidades, e muitas vezes esses valores eles entram em choque. O que ele está querendo discutir é qual a condição que possibilita uma ação ser boa. E aí ele vai pensar que uma ação ela só pode ser boa se ela não excluir nenhuma parcela da humanidade, se ela não excluir nenhum ser humano, que ela seja possível que todos os seres humanos façam, sem então gerar um grande problema social, uma grande contradição entre termos. E ele vai dizer que isso só é possível se os homens agirem não de acordo com as emoções, com as paixões, mas sim com a razão. Nesse sentido, ele vai se contrapor, por exemplo, à teoria dos sentimentos morais, desenvolvida por Hume, por Adam Smith, que vai dizer que a moral ela surge de determinados sentimentos, de simpatia, de empatia. Ele vai dizer que não, a moral ela surge, eu posso até sentir, mas o que dá o fundamento é racional. Então, se um homem ele quer ser moral, ele tem que ter a capacidade de pensar por si mesmo e fazer de si um legislador universal. O que isso quer dizer? Agir de tal maneira que tua ação sirva para você e para todo mundo. E que se não se prejudique e que não prejudique nesse sentido ninguém. Né? Então vamos aqui discutir essa questão, porque foi uma questão trazida no tempo dele, que foi o século XVIII, o iluminismo. O iluminismo foi todo aquele movimento que buscava criticar as obscuridades, os preconceitos, e então fazer do homem um sujeito autônomo, capaz de pensar por si mesmo, capaz de decidir por si mesmo, sem recorrer a um líder religioso, sem recorrer a um líder político, sem recorrer a um guru, a uma autoajuda, mas aquele que vê as necessidades individuais, vê as necessidades do coletivo e tem a capacidade de fazer a crítica, de poder dar outras possibilidades. E aí ele vai escrever um texto chamado O que é o esclarecimento, até recomendo, é um pequeno texto de 8 páginas, onde a tese geral é que esse processo, esse período do iluminismo, é o período em que o homem ele sairia da sua menoridade, que ele ganharia então autonomia, liberdade e responsabilidade por suas ações. Durante muito tempo, o homem ele não tinha consciência que a moral é uma criação dele. Que a moral é o homem que faz, mas sim a moral era algo divino, sagrado, protegido por padres e pastores. E aí o iluminismo é onde ele percebe que o homem é o que dá o valor às coisas. Só que esse valor, essa moral,
ela tem um fundamento racional, ela não é dada, né? Para que ela seja efetivada, para que os homens sejam livres, para que as ações sejam justas, para que as ações sejam boas também, eu tenho que ter uma fundamentação racional, né? Então é aqui onde ele nos chama a ousar saber. O sapere aude, uma expressão, a máxima latina que é ouse saber. O saber é sempre uma ousadia. No fim das contas, quem está mandando em você e quem está dizendo que você deve fazer, nunca vai querer que você ouse saber. Seja o político, seja o padre, seja o professor. E aí eles nos exortam, o Kant, a trabalhar cada vez mais essa capacidade de pensar por si mesmo, que é uma coisa não só do âmbito intelectivo, mas de uma postura, é uma coragem, é uma ousadia. E então fazermos o nosso uso público da razão. O que é o uso público da razão? A capacidade de você fazer a crítica ao contexto social onde você se encontra, ao contexto político onde você se encontra, de você não se restringir por nada nesse âmbito da crítica, né? A crítica não a crítica pela crítica, mas a crítica visando novas formas mais interessantes em que traga cada vez mais a dignidade humana a todos os seres humanos e não somente a uma parcela dela, e a liberdade humana a todos os seres humanos e não somente a uma parcela dela. Esse cara aqui, ele vai ser então um dos pilares da Declaração dos Direitos Humanos. Inclusive a gente pode ver depois. Bom, então eu vou... Olha aqui o que ele tem a nos dizer, né? Ele sempre gosta de dar umas alfinetadas. E eu acho que esse trecho é muito do nosso tempo. Leia aqui comigo. Preguiça e covardia são as causas que explicam por que uma grande parte dos seres humanos, mesmo muito após a natureza tê-los declarado livres da orientação alheia, ainda permanecem com gosto e por toda a vida na condição de menoridade. É tão confortável ser menor. Tenho à disposição um livro que entende por mim, um pastor que tem consciência por mim, um médico que prescreve uma dieta, etc. Então não preciso me esforçar. A maioria da humanidade vê como muito perigoso, além de bastante difícil, o passo a ser dado rumo à maioridade. Uma vez que tutores já tomaram para si de bom grado a sua supervisão, após terem previamente embrutecido e cuidadosamente protegido seu gado, para que estas pacatas criaturas não ousem dar qualquer passo fora dos trilhos nos quais devem andar, os tutores lhes mostram um perigo que as ameaça, caso queiram andar por conta própria. Tal perigo, porém, não é assim tão grande, pois após algumas quedas, aprenderiam finalmente a andar. Basta, entretanto, o perigo de um tombo para intimidá-las e aterrorizá-las por completo, para que não façam novas tentativas. E aí, pense um pouco aí sobre essa questão. Quantas vezes a gente não recorre a... Hoje em dia a gente está numa sociedade secularizada, né? Então padres e pastores, claro, tem uma parcela muito grande ainda de cristãos e está crescendo cada vez mais evangélicos, mas nem todo mundo mais é cristão, né? Então há uma sociedade secularizada, mas que ainda procura gurus, influenciadores, né? Para tentar aprender a viver, né? Para tentar viver daquela maneira, de uma maneira ou de outra, sem muitas vezes a gente parar para refletir e dizer assim, faz sentido? Né? Então, às vezes, nós achamos mais cômodos não arriscar a nossa pele, né? Não arriscar o nosso raciocínio, e simplesmente seguir como todo mundo segue, sem refletir um pouco. Kant está falando aqui, não é para você ser um rebelde sem causa, né? Não é você largar o seu uso privado da razão, né? O uso privado da razão é o uso da razão em seu sentido mais necessário na sua vida cotidiana, mas sim para que você faça o uso público da razão, para que você possa, mesmo fazendo aquilo que você faz, criticar
criticar publicamente para transformar socialmente a sociedade. Transformar para algo melhor. Bom, e aí num livrinho chamado A Fundamentação Metafísica dos Costumes, ele então vai tentar entender como é possível o homem então ser livre. Né? Porque para ele fazer uma boa ação, uma ação moral e ser livre é a mesma coisa. Tem uma frase do Renato Russo que ele fala que é: meu amor, liberdade é disciplina. O Kant poderia falar que liberdade é dever. Como assim? Liberdade é dever. Como é que, seguindo uma lei, eu posso ser livre? Quando essa lei ela não é oriunda de um terceiro, mas ela é oriunda de si mesmo. Quando você é um ser autônomo. E ser autônomo é capaz de utilizar a razão para a sua ação. E ele vai dizer, a própria razão ela já indica a possibilidade de uma ação boa. Eu quero então achar que possibilidade é essa. Assim como as leis naturais, tudo age por necessidade, eu quero encontrar quais são as leis morais para me agir não no campo da necessidade natural, mas da necessidade moral, que ao mesmo tempo é o campo da liberdade humana. Bom, e aí ele vai dizer que a boa ação não tem nada a ver com o que os utilitaristas falam. Os utilitaristas falam que boa ação é aquela que lhe dá prazer. Ele vai perguntar, é sério isso? Quer dizer que se eu tiver 10 pessoas que se alegrem na morte de uma pessoa, por ela ser, por exemplo, homossexual, é uma boa ação? Passa a ser uma boa ação quando matar o homem por a alegria de muitos? E aí Kant ele vai dizer que não. Isso aí jamais vai poder fundamentar uma boa ação. Isso pode dizer como os homens agem naturalmente, mas não quer dizer que isso é uma boa ação. Né? E aí ele vai dizer que para ter uma boa ação, o que vale não é a consequência, não é o efeito, mas muito mais a intenção. Porque o efeito de uma ação não tem como a gente controlar. A gente pode achar que está fazendo uma boa ação para alguém, mas a consequência pode ser ruim. Então a gente não tem que se ater aos efeitos, mas sim à própria intenção. Se a intenção não for boa do início, toda a ação já está maculada, por mais que as outras pessoas percebam de uma maneira diferente. Né? Porque ele vai dizer, por que ele vai estar maculado? Porque ele vai dizer, se você não agiu, não fez a boa ação por boa vontade, fez só para ganhar alguma coisa em troca, você não agiu de maneira livre. Né? O que fez você agir não foi você mesmo. O que fez você agir foi a consideração das pessoas alheias, externas. Então você não foi autônomo. Você não foi senhor da sua lei. Quem foi senhor da sua lei foi outro. E aí está a diferença entre autonomia e heteronomia. Ou seja, seguir pela própria lei, seguir pela lei do outro. E como é que você... O que vai diferenciar? E aqui ele vai dizer, depende do imperativo categórico que você está usando. Imperativo quer dizer aquilo que reina na sua ação, a sua intenção na sua ação. Ele vai dizer, ele pode ser hipotético, que é uma hipótese. A hipótese é tipo, rapaz, se acontecer isso, então eu faço aquilo. Ou seja, vamos pensar. Você acha um dinheiro na rua. E aí você diz assim, rapaz, se eu devolver esse dinheiro, eu posso, sei lá, postar uma foto no Instagram, dizer que eu sou bacana, que eu sou legal, ou quem sabe até receber uma remuneração. Veja que você não devolveu porque você achou que devia devolver. Porque você tinha uma razão para devolver. Mas você devolveu pensando numa possibilidade que poderia acontecer caso você devolvesse. Isso é
hipotético, né? Já o categórico é quando você age sempre da mesma forma. Você age porque tem que fazer, porque é seu dever enquanto um sujeito racional. Ou seja, achou a carteira, devolvo, receber alguém em troca? Pode ser, mas eu não estou pensando nisso. Estou pensando que eu tenho que fazer isso porque eu simplesmente tenho que fazer. Então, como é que a gente sabe quando a gente age pelo imperativo categórico? O que fundamenta um imperativo categórico? Ele vai dizer, a primeira coisa que fundamenta um imperativo categórico é um princípio. O princípio da universalidade. Que princípio é esse? E aqui eu coloquei um trecho, né? Age de modo que consideres a humanidade, tanto na tua pessoa. Não. Aqui é ver o homem como um fim. O princípio da universalização quer dizer que o quê? Você agir de tal modo de que a tua ação ela possa ser válida para todas as pessoas. E aquilo não gerar nenhum tipo de contradição. Vamos pensar um pouco disso. Ele coloca um exemplo muito interessante sobre um empréstimo de alguém que não tem, que sabe que não vai ter a condição de pagar. Imagina uma pessoa pobre que está tá passando uma necessidade ali e aí vai pedir um dinheiro no banco e aí vai ter que mentir para alguém, vai ter que mentir para o banco ou para uma outra pessoa. É uma necessidade, né? Só que ele tem que mentir, então, dizer que pode pagar. A mentira, nesse caso, ela é moral? Kant vai dizer que não, a mentira não é moral. Porque ele imagina, vamos então universalizar. Se todo mundo mentisse, como é que seria a sociedade? Ele vai ver assim, ó, que racionalmente aí já gera uma contradição. Se todo mundo mentisse, a mentira não era válida. Ninguém mais ia acreditar. Por quê? Porque ninguém mais ia acreditar em todo mundo. Da mesma forma é o roubo. Se todo mundo roubasse, não faz mais nem sentido a alguém trabalhar para ter algo, né? Então, sempre quando a gente vai pensar, uma ação má é aquela que depende que todos não façam ela, né? Ou seja, para que exista o espertalhão, é necessário que a maior parte da sociedade seja feita de mané, né? Então, sempre quando você for pensar numa ação, o primeiro princípio que você utiliza para ser moral, para agir de maneira racional, para agir de maneira autônoma, isso quer dizer que em qualquer situação você vai dizer assim, eu faço dessa forma, porque qualquer pessoa faria dessa forma. É o princípio da universalização. O outro princípio, e aí nesse sentido, é você ser uma espécie de legislador universal. A sua própria razão possibilita você dizer assim, ó, isso aqui é correto e vale para todo mundo, em todo lugar. Agora, vamos imaginar, por exemplo, teorias morais que dizem que alguma raça é superior. Entra aí? Não entra. É moral? Não é moral. Por quê? Porque fere outro princípio, que é o princípio da dignidade humana, de ver o homem como um fim nele mesmo. Então, qualquer tipo de teoria que utilize uma parcela da população como um meio para satisfazer necessidades de outros, ela não vai ser moral. Ela vai infringir a liberdade, vai infringir a autonomia. E segundo Kant, até o indivíduo que faz disso, ele não é livre, né? Ele está ou determinado pela natureza, determinado por suas paixões, ou determinado por seus preconceitos. E agir tomando o homem como fim nele mesmo é agir de modo que consideres a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro e sempre como objetivo, nunca como um simples meio. Veja que ele fala tanto na tua pessoa. Ou seja, muitas vezes nós não utilizamos como meio, né? Nós nos colocamos em posições indignas. Isso aí ele vai dizer, está ferindo sua liberdade. Você não está levando em conta a sua dignidade. E quando a gente percebe as lutas modernas, as lutas sociais, a gente vai perceber que a luta é por isso. Por ser um sujeito digno, igual a todos os outros, né? Bom, e aqui ele vai falar um pouco na crítica da razão prática, que ele fala que a moral propriamente dita não é a doutrina que nos ensina a sermos felizes.
mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Interessante, né? Ou seja, será que todo tipo de felicidade é válida? Será que o que só importa é ser feliz? Será que não temos nenhum compromisso para com o outro? É isso que ele traz para a gente. E aqui a gente vê a Declaração dos Direitos Humanos. Vamos ver o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, língua, religião, opinião política de qualquer natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país, ou território a que pertença uma pessoa, que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ou seja, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos que podem e devem ser universalizados, que buscam trazer uma autonomia para as pessoas, dar uma dignidade a todas as pessoas, independente do sexo dela, independente da sua raça, coisa que ainda nós não atingimos. Então, digamos assim, a gente ainda está num processo de esclarecimento. Nós não somos uma era esclarecida, né? Bom, pessoal, o Kant ele tem essas questões para contribuir para a gente. Cabe a gente refletir um pouco mais no que ele serve no nosso cotidiano, né? Tentarmos pensar quais são os fundamentos das nossas ações. Será que nós não estamos agindo só por conveniência, por preguiça, por covardia, por não querer tomar responsabilidade por nós mesmos? Então eu deixo essas questões e até mais. Tchau.